Você sabe como funciona a fome? Eu não tô falando daquela fome genuína que assola milhares de pessoas no mundo inteiro, pessoas que passam dias sem comer. Eu tô falando daquela fome entre uma refeição e outra que deixa a gente de mau humor. Ela funciona na sua cabeça. Sabe quando falam que a fome é psicológica? Não exatamente, mas tá lá no cérebro também. O cérebro dos mamíferos tem uma região chamada hipotálamo. E é esse cara que vai dizer se você tá com fome ou se você não tá. Tem uma substância produzida lá no estômago chamada agrelina que ela grita para o seu sistema nervoso que você precisa comer. Mas ela não vai parar de gritar só depois que você estiver satisfeito. Não, se você der uma mordida em uma maçã, ela já vai começar a falar um pouco mais baixo. Vai se acalmar. Agora, se você demorar muito para morder uma maçã, um biscoito ou qualquer outra coisa que engane o seu cérebro, ela vai ficar lá gritando, gritando. Você precisa comer, desgraça! E era assim que eu tava depois do banho, possuída pela grelina. Depois que eu já estava limpa, cheirosa, perfumada, o pessoal da hotelaria veio trazer a pasta do meu feijãozinho de volta. Eu me senti muito bem com isso, mas nem tanto. Eu ainda estava com fome. Por isso eu adorei quando a nutricionista veio. Ela veio me perguntar que tipo de coisa eu gostava e não gostava de comer. Sim, porque ela sabia aquilo que eu não poderia fazer. Os pontos da cirurgia da gengiva ainda eram muito recentes. Eu tinha acabado de parar de sangrar. Eu não poderia ter uma dieta sólida. Ainda teriam que ser alimentos líquidos e frios. Mas ela veio perguntar o que eu gostava, o que eu não gostava, se eu tinha alergia a alguma coisa, se não. E eu pensei, opa, agora eu vou comer. Não vou não. Aí vieram outros médicos para conversar comigo e perguntar tudo de novo. A minha situação era muito chata de explicar, porque a alopecia universalis, pelo menos da última vez que eu fiz um estudo sobre isso, tirando os pacientes de câncer que sofrem disso em decorrência da quimioterapia, ela só afeta cerca de 2% da população mundial. A alopecia areata é um pouco mais comum, mas a universalis é muito rara. Então não tem como você ver uma pessoa careca, sem sobrancelha, sem pensar que ela está fazendo tratamento de câncer. É muito difícil explicar isso, inclusive para a classe médica. Não é muito comum. Então você está ali diante de pessoas que se especializaram na medicina em qualquer outra área e a alopecia não relacionada ao câncer ainda é um mistério. Como assim? Você não fazia tratamento? Seu cabelo caiu por quê? Agora você entende por quê que eu comecei essa série falando da alopecia e não do câncer. Chegar ao câncer já com a alopecia torna a sua vida um pouquinho mais chata, porque você tem que explicar tudo, desde o início, desde antes de você desconfiar que um dia o câncer poderia fazer parte da sua vida. Então eu contei a história tantas vezes que eu nem me lembro. Entre os médicos que foram ao meu quarto para conversar comigo, foi uma pessoa da obstetrícia. Não era a mesma que me atendeu na emergência, então eu pensei, pô, eu acho que agora eu vou ter um pouco mais de respeito no trato. E ela fez um exame. Bom, eu consigo lembrar de muitas coisas porque eu leio as notas no meu diário. E no meu diário tá dizendo que o exame foi de ultrassom, mas eu não lembro de ter visto meu feijãozinho. Talvez o monitor tenha ficado virado para ela, ou não sei. Algumas coisas, quando eu leio no diário, eu consigo lembrar. Consigo lembrar até muito mais do que está escrito, mas esse exame realmente não consigo lembrar, não sei. Não lembro. Enfim. E aí, depois do exame, ela virou pra mim como se fosse a coisa mais normal do mundo e falou assim: você já considerou o aborto? Óbvio que eu não tinha considerado o aborto. Se você está acompanhando essa série desde o começo, você vai saber que seria a última coisa que eu pensaria nessa história toda. Na verdade, eu estava lutando contra ele. Ela me fez essa pergunta como quem pergunta: já pensou em botar silicone? Isso de fato eu pensei, mas não foi essa a pergunta que ela fez. Mais uma vez, estava eu ensinando o padre a rezar missa. Eu falei assim: então, o aborto não pode ser considerado, porque eu estava conversando com o Dr. Henrique lá na outra unidade e ele disse que um aborto poderia me levar a uma hemorragia, o que seria muito perigoso para o meu quadro clínico. Ela falou assim: ah é? Não, fica tranquila, eu vou conversar com o seu hemato daqui e ele vai vir falar contigo. E eu não pedi nada! Eu fiquei em choque. Bom, se a obstetrícia pensa assim, quando eu for conhecer o hematologista daqui, eu vou querer voar no pescoço dele, porque provavelmente ele vai sugerir a mesma coisa. Eu
pensei, bom, vai dar meio-dia, é horário do almoço, eu vou receber alguma coisa, não é possível. E era também o horário de visita, mas eu tava sem celular. 1000 coisas tinham acontecido durante a madrugada e durante aquela manhã. Eu não esperava que alguém fosse me ver. Sinceramente, eu achei que seria um dia sem visitas. Surpreendentemente, meio-dia e pouquinho, apareceram minha mãe e minha irmã. Quando elas apareceram assim na porta do quarto, parecia assim a aparição de um anjo. Eu não acreditei que eu fosse receber visita de alguém àquela altura do campeonato. Então assim, eu olhei, eu falei, eu achei que ninguém fosse me ver hoje. E elas perguntaram por quê? Aí eu falei, você acha que eu fiquei quieta? Eu desfiei o rosário todinho. Eu só não lembrava que irritar a Diana não é a melhor forma de manter a paz num ambiente. A primeira médica que apareceu lá, depois que eu contei a história pra Diana, olha, mas a bicha ouviu. E não entrou sozinha, entrou ela e uma estagiária. A estagiária veio pro lado do meu leito e falando assim baixinho, me conta o que aconteceu. Estava eu contando a minha biografia toda de novo pra estagiária, enquanto a médica estava num conflito com a minha irmã. E o clima entre as duas não estava legal não, porque a médica também não estava gostando da abordagem da minha irmã não, porque minha irmã, quando ela quer falar alto, ela fala alto. Então, foi um clima bem intenso. O lado bom é que àquela altura, a gente já sabia que eu poderia ter acompanhante. E a minha mãe se ofereceu para ficar comigo. E já que ela ficaria comigo depois, ela saiu de fininho durante o bate-boca para o meu irmão poder entrar. E o meu irmão, a voz da razão, conseguiu acalmar os ânimos. Depois que o clima estava mais ameno, a médica saiu e eu pude conhecer um dos hematologistas que me foram indicados pelo Dr. Henrique lá no Oeste Dó. Ele tinha falado comigo, você vai ficar aos cuidados do Dr. Bernardo e da doutora Daniela. Ela não estava trabalhando nesse dia, mas o Dr. Bernardo estava, eles alternavam, né? E quando o Dr. Bernardo chegou, ele foi extremamente amável comigo. Curioso que são poucos os médicos que conversam com o paciente olhando nos olhos, e ele é um deles. E ele perguntou se eu estava bem, e eu queria ter respondido com a mesma educação e carinho que ele falou comigo. Acontece que eu estava possuída pela grelina, então quando ele perguntou se eu estava bem, o que eu disse? Tô com fome. Eu não estava simpática nesse dia. Eu gostaria de estar porque ele foi muito fofo comigo, mas eu não... A grelina. A grelina é a desgraça da vida do ser humano. Tem sua função, mas nessa hora não me ajudou não. Então ele falou que ia autorizar a minha dieta porque tem isso, tá gente? Eu não corri o risco de morrer de fome no hospital. Era uma fome que não ia me matar, só incomodava mesmo, como a fome aqui fora, mas eu tava devidamente amparada e segura de que nada poderia acontecer. E eles não podiam me dar qualquer coisa para comer. Se a minha família trouxesse alguma coisa de fora para me alimentar, essa coisa poderia estar contaminada e, dependendo do alimento, ele poderia trazer prejuízos para o tratamento. Fora que a gengiva ainda estava, sabe, muito sensível, ainda estava inflamada, ainda estava com os pontos. Então, eu estava com muita fome sim, mas a alimentação irresponsável poderia me trazer consequências muito piores. É claro, houve atrasos desnecessários nesse processo, mas nada que pudesse me matar, nada que pudesse me levar a um quadro de desnutrição. Não era o caso, era só o incômodo da sensação de fome. Então, apesar do meu péssimo humor, o Dr. Bernardo me explicou tudo o que estava acontecendo, o tratamento que ele deveria fazer, o tempo que eu ficaria no hospital, as fases do tratamento. Claro que quando o Dr. Bernardo falou que o prazo de internação seria de pelo menos 30 dias, eu fingi que não ouvi. Porque eu queria acreditar que alguma coisa no meu comportamento ou no meu organismo ia conseguir diminuir aquele prazo. Afinal, nós estávamos no dia 21 de dezembro. 30 dias ia incluir Natal, Réveillon, meu aniversário. Não, eu não ia ficar 30 dias no hospital. Não mesmo. Nem pensar. De jeito nenhum. Tá maluco? 30 dias no hospital? Tá louco. A vida não tá nem aí pro seu planejamento. Fiquei 47. E aí eu fiz a pergunta cuja resposta eu tava até com medo de ouvir. Eu falei com ele que a mocinha lá da obstetrícia chegou, fez um exame e disse que ia sugerir o aborto pra ele. E antes que ele me desse a resposta, eu falei assim, não, porque o Dr. Henrique falou que se eu abortasse, eu poderia ter problema de hemorragia, não sei o que, não sei o que. Eu tava colocando tudo na conta do tratamento. Quando, na verdade, tudo que eu queria dizer é, o bebê é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro. E aí ele falou, não,
Nem é uma possibilidade, não é legalmente possível e também não é uma possibilidade diante do seu quadro agora. E outra coisa, uma conhecida minha que entrou para esse mesmo tipo de tratamento, grávida, claro que ela tinha um tempo de gestação maior que o seu, mas ela conseguiu sair bem e o bebê tá bem também. O tratamento não vai afetar a formação do seu bebê porque ele já tá formado. É só a questão da quimioterapia ser um medicamento muito forte, então corre o risco sim, mas não é impossível. Até nisso o cara foi maneiro. E ele nem era da obstetrícia. Que coisa, não? Como é que pode? A primeira opção da obstetrícia é ser matar o feto. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Depois da visita, minha mãe saiu para comer alguma coisa. Ela não tinha almoçado ainda, então ela saiu para comer alguma coisa. Eu ainda não tinha comido nada. E antes dela sair, ela passou pelo médico para perguntar se ele tinha autorizado. O Dr. Bernardo falou que já tinha autorizado, então por que estava demorando, eu não sei. E aí, quando foi 4 horas, que era a hora do lanche, eu finalmente recebi um copo de suco e um copo de vitamina. Lembra, minha dieta tinha que ser líquida. Então eu virei os dois tipo cachaça. Nem senti o gosto, deu uma aliviada, mas ainda continuava com bastante fome. Quando foi 6 horas era o horário do jantar. Um pouco depois do jantar minha mãe foi embora e aí 10 horas finalmente veio a ceia e aí sim a Agrelina foi dormir. A Agrelina ficou rouca comigo, tadinha. E quando eu vi que a partir daquele momento eu seria bem tratada, bem assistida, toda hora entrava alguém no quarto perguntando: você precisa de alguma coisa? E eu tinha um botãozinho para chamar a enfermeira se eu precisasse e eu continuava morrendo de vergonha de usar fralda, de pedir para as pessoas trocarem fralda, mas elas me faziam sentir tão bem, sabe? Em nenhum momento eu me senti constrangida, em nenhum momento eu me senti desassistida. Então, quando eu vi que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que a partir daquele momento eu podia relaxar, eu chorei, mas eu chorei de alívio. Porque eu cheguei a pensar que iam me esquecer ali na enfermaria, que eu ia voltar a sangrar, que eu ia morrer sozinha sem ninguém saber, não conseguiria salvar o feijãozinho. Naquele momento eu vi que tudo ia ficar bem e que era só esperar. Finalmente poderia fazer o que o Dr. Henrique disse que eu deveria fazer, que era ficar quietinha e deixar os médicos trabalharem.